Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Olá pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um Clubecast, hoje o Clubecast de franquias. Meu nome é Rafael Ponzi, eu sou CEO do Clube Empreendedor Brasil. Estamos aqui com Maurício Salchini, que é o coordenador do Núcleo de Franquias, e estamos recebendo aqui hoje, com muita alegria, Lúcia Madeira, que é da ABRH. Tudo bem, Lúcia? Tudo bem, bom dia, Rafael, bom dia, Maurício. Bom dia, Lúcia. Bom dia, pode ser bom dia, aqui pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, tudo que os empreendedores estiverem ouvindo, não tem problema nenhum. Esse Clubecast é para empreendedores ouvirem empreendedores. Então hoje a gente trouxe um assunto muito bacana. Quem vai abrir aqui com a gente é o Maurício, conversando com a Lúcia, para vocês entenderem um pouquinho mais do assunto. Maurício, vamos lá. Eu vou começar com a pergunta de ouro. Posso, Rafael? Deve. Então tá. Lúcia, num pequeno negócio, num pequeno empreendimento, existe RH? Sempre. Onde tem pessoas, tem recursos humanos, tem RH. A função de recursos humanos é uma função que ela pode ser um departamento com profissionais aí voltados para isso, mas ela pode ser exercida pelo dono do negócio, pelo gestor. Todo mundo que está na liderança faz esse papel de gestor de pessoas. E você entende, Lúcia, que o pequeno empreendedor, o pequeno negócio que cuida das pessoas de uma maneira diferenciada, com atenção, estudioso, tem melhores resultados no seu negócio? Com certeza, né? Porque as pessoas se sentem engajadas. O que a gente mais busca hoje é qualidade de atendimento ao cliente. Você só consegue isso com pessoas que entendem por que elas estão ali, que estão comprometidas e que oferecem seu melhor atendimento. Isso você só consegue com quem você envolve e dá oportunidade de desenvolvimento. Eu vou, antes de eu devolver para o Rafael, eu queria fazer a terceira pergunta aqui, a queimadinha, pode ser? Claro, deve. É possível inovar pelo RH, mesmo sendo um pequeno empreendedor, Lúcia? Eu acho que é até mais fácil do que nas grandes corporações, Concordo. que você tem que mexer, né? Uma mega estrutura. Uma estrutura. Os pequenos negócios, eles podem experimentar, eles podem ousar e podem conseguir resultados muito interessantes que depois as empresas maiores podem até copiar. Então, acho que é um campo fértil para essa experimentação. Bacana. Bacana, Rafael, legal. tem uma coisa em comum entre eu e a Lúcia. Diga. Nós temos formação em pedagogia. Pô, bacana, legal. Isso é importante, né? Para quem quer lidar realmente com as pessoas, fazer um RH interessante para uma empresa, é importante, né? Faz diferença? Então, Mas que matérias que você está utilizando hoje? Então, uma coisa importante que a pedagogia me trouxe, principalmente no grupo que eu tô, Lúcia, ela incentiva muita gente se conscientizar dos movimentos e escrever sobre os movimentos. Tá. Então eu devo o prêmio e ao livro que a gente vai falar daqui a pouco. Tá aí já no telão. Tá no telão. Eu devo isso ao grupo de pesquisa, o PIPAS UF, que é a Pedagogia Social na UF. E aí eu queria que a Lúcia contasse um pouquinho da história do RH, que inicialmente era com pedagogos. O RH tem foco em várias áreas, né? Você tem desde aquela área mais operacional, né? de administração de pessoal, de adequação às leis, e você tinha um lado mais soft, né? Que é a questão da seleção e do treinamento das pessoas, né? Isso é a mínima de uma estrutura de RH. Nessa parte de desenvolvimento de pessoas é que começaram a chegar as pessoas com formação de pedagogia. Então foi por onde a porta de entrada das ciências humanas nas empresas, né? Que antes eram muito, muito focadas em finanças e nas atividades operacionais. Então as empresas, pelo RH, elas começaram a ter psicólogos fazendo os processos seletivos e pedagogos e sociólogos trabalhando com as atividades voltadas para o desenvolvimento. Hoje, recursos humanos abrange uma gama enorme de profissionais de várias formações ligadas sempre à área humanas, né? Mas a gente tem experiências bem interessantes de engenheiros que vão para RH, Legal. que chegaram pelo lado da qualidade ou de outros e que ficam e somam, né, esse conhecimento com o do pessoal lá mais papo-cabeça, né, que está nas atividades de recursos humanos. E o que é a BRH, Lúcia? É uma associação de profissionais de recursos humanos, né, que são as pessoas que cuidam de pessoas nas empresas, e essa associação já existe há 56 anos. O objetivo dela é não só desenvolver os próprios profissionais,
muito parecido com o trabalho aqui que vocês fazem no Clube do Empreendedor, mas também oferecer oportunidades de desenvolvimento do mercado de trabalho. Aqui no Rio de Janeiro isso é muito importante, né? Porque a gente quer empregos decentes e formalização de empregos para que esse Estado realmente alcance, né, o patamar que a gente acha que ele pode estar. Então, o papel da BRH é apoiar todas as iniciativas como essa de que façam desenvolvimento de pessoas no nosso Estado. Bacana, como o núcleo de franquias, né? Que é o núcleo de franquias que começou aqui no clube, para quem está vendo aí e não sabe ainda. Aqui a gente gera negócio toda hora, né? Com empreendedores, que tem cada um seu tipo de negócio. E a gente lançou o núcleo de franquias para falar sobre franquias, franqueadores e franqueados. E isso é um mundo gigante, né, Maurício? O Maurício tem essa experiência, trouxe esse tema para cá, e é o que a gente tem falado bastante. E a questão de contratação de pessoal é um dos principais temas, né, Maurício? O franchise, ele reage rápido, ele tem mais velocidade na retomada de uma crise econômica, por exemplo. Sim. E ele retomou rápido depois da pandemia? Retomou rápido. A Sandra Buquerque, da MPM, fez uma palestra aqui e impressionante os números, continua crescendo. Então, qual é a interpretação que a Sandra teve, e eu concordo com ela, que as pessoas que desejavam, de alguma maneira, empreender, começaram a escolher o franchise. Então, entre perdas e ganhos, ainda teve um pequeno crescimento dos negócios. E a outra é a perenidade do franchise. O franchise, ele resiste mais às crises. Então, os empregos no franchise, eles tendem a ser mais perenes. E outra questão, Rafael, é a formalização. A contratação no franchise, ela é formalizada, que é o trabalho que a gente chama de trabalho decente, que é um conceito da OIT que é muito importante a gente ter e incentivar que os empresários contratem de forma formal e dentro desse conceito de trabalho decente. Eu queria, Rafael, pedir à Lúcia que ela conte um pouquinho da história dela, da trajetória de vida dela profissional para a gente, pode ser, Rafael? Claro, com certeza. É muita história. Eu, como já falei, sou formada em pedagogia, depois, mais tarde, eu fiz o mestrado em administração, né, que você começa a ter que lidar com essa parte mais de números, e foi super bacana, foi complementar. Comecei desde estagiária em áreas já de treinamento e desenvolvimento, e aí fui me tornando uma generalista de recursos humanos, né, que hoje existe muito essa figura de você não ter o profissional só no escaninho, né, ele atua em toda a cadeia ali do processo de recursos humanos. Então eu comecei a fazer a parte de relações trabalhistas sindicais, parte de remuneração, toda a parte de desenvolvimento organizacional, que é a parte de estruturas, recrutamento e seleção. Então foi bem bacana que eu tive a oportunidade de atuar em diversos campos. E eu venho de uma experiência majoritariamente em empresas de comunicação e de terceiro setor, o que foi também uma oportunidade muito legal de estar em contato aí com realidades diferentes, né? Então é uma trajetória que eu mergulho muito e assim, estou muito feliz hoje de estar na BRH, que é uma associação de voluntários, né? Nenhum de nós é remunerado, e a gente está ali para realmente fazer iniciativas de desenvolvimento. Então foi muito bom que eu estou podendo usar essa experiência aí para ajudar a mobilizar outras pessoas. Excelente, muito bom. Agora vamos lá, Lúcia Madeira, vamos fazer a pergunta aqui de verdade, hein? Atenção, vamos lá. Na hora do empreendedor. Empreendedor pequeno, tá lá com a sua loja ou com o seu negócio rodando um pouquinho, já contrata algumas pessoas para trabalhar para ele, aí alguém fala assim, pô, você tem que muito pensar na área de RH e de como é que você vai fazer essa contratação. A realidade é o seguinte, o cara pensa assim, pelo amor de Deus, contrata aí a pessoa, trabalha e vambora. Qual é realmente a importância para esse pequeno empreendedor de fazer uma contratação direita, de ter um setor, nem que seja uma pessoa de RH para cuidar dessas contratações e das pessoas? Porque as pessoas acham que RH hoje em dia, quer dizer, achavam que RH era o pessoal que fica lá no RH, manda aquele boletim interno, faz contratação, resolve ali uma briguinha que tem na empresa e demite. Não é isso. Tem todo um arcabouço grande aí no seu RH. Para o pequeno empreendedor, para ele entender isso, você vai falar aqui, ó, na lente da verdade, para esse empreendedor, qual é a importância do RH para pequenos empreendedores? Então, toda. Eu acho que sem as pessoas ele não consegue fazer o negócio dele rodar.
E é interessante que, às vezes, essa é a última coisa em que ele vai pensar. Ele pensa no projeto, na arquitetura, na localização, e aí ele descuida daquela né, frente de contato com o cliente dele, que são as pessoas que ele emprega. Então, acho que tem que ser uma prioridade das preocupações de um empreendedor, as pessoas, os profissionais que ele vai contratar. É claro que a gente sabe que uma empresa pequena não tem os recursos para pagar altos salários. Por isso mesmo que ele tem que ser mais criativo e descobrir qual é o nicho onde ele vai encontrar essas pessoas que ainda estão em formação ou que estão no momento de carreira que preferem estar naquele local, mais próximo às vezes da sua casa. Enfim, cada negócio tem a sua realidade. Ele vai ter que descobrir qual é a vocação ali para poder atrair essas melhores pessoas. E uma vez que ele atraia, ele também dê oportunidade de um ambiente muito bom de trabalho. Né? Muitas vezes você tem um negócio que não tem uma oportunidade de carreira, porque é pequenininho, mas você pode ter aquele ambiente tão gostoso, tão acolhedor, que a pessoa quer estar ali. Se sente bem, está bem ali. Se sente bem. Então, e pode até crescer também, quem sabe? Com certeza, né? Com certeza. Então, às vezes, até, isso é um dilema que muitos pequenos empreendedores vivem, você até tem pessoas que você traz e que você sabe que elas não vão ficar para sempre com você, porque se forem pessoas com bom potencial, amanhã elas estão indo para uma empresa que vai pagar melhor, ou que tenha mais porte. Mas pelo menos ela contribuiu naquela empresa, aprendeu. Naquele momento você teve o melhor daquele profissional. Então, e aí você já tem que ir trabalhando ali uma cadeia de substituição para ter sempre descobrir de onde que você vai buscar essas pessoas, fazer parcerias, como o projeto do Maurício aí, que ele faz parcerias com instituições que são formadoras de jovens em comunidades. Então você vai descobrir esse seu caminho das pedras. Para todo mundo tem uma solução, mas o importante para você, empreendedor, é você valorizar, não achar que isso... E não ficar reclamando, porque a gente vê sempre isso assim, porque é mão de obra, porque o cara não quer nada, serviço está ruim. Não é assim. É porque ele não contratou direito, ele não procurou. Ele não contratou direito, ele não treinou direito, não formou, não foi lá na origem buscar onde é que estão essas pessoas que querem contribuir. Então, ele tem que ter um trabalhinho maior, mas ele vai ter um resultado excepcional. Sendo bem pragmático também, esse empreendedor, vamos falar de uma persona, né? Agora é moda falar de persona, né? Vamos falar dessa persona. Tem palavras que são que legais pega. De falar. Persona. Persona é uma delas, né? Falar dessa persona aí, do João, que é empreendedor, tem os seus 30 e muitos anos, 40 anos, tem uma lojinha, só que, cara, ele sabe muito vender e sabe muito do produto dele, que é, sei lá, pão de queijo. Tá? Mas ele não tem paciência, nem sabe contratar. Como é que ele faz? Ele contrata uma empresa que faz uma seleção? Ele vai atrás de um profissional liberal? Como é que ele, que ele deve fazer? Posso ajudar aqui, Lúcio? Pode. Vamos lá, Maurição. Então, antes de contar esse episódio, eu vou narrar um fato. Eu fui jantar. Eu fui passear com a esposa, fui jantar, e o rapaz que me atendia, ele falou assim, olha, hoje é meu segundo dia, eu vou pedir a vocês que tenham paciência. Eu falei, não, eu adoro jovens e tal, e eu fui elogiar o jovem para a dona do estabelecimento, e a dona falou assim, os jovens hoje não querem muita coisa. Eu falei, mas os experientes querem? Ela, não, inclusive eu contratei ele porque o rapaz que estava sempre aqui vive faltando. Eu falei, então o jovem, vamos dizer assim, tá curioso ainda, querendo aprender e tal. O que eu penso, Rafael, é ele mapear as oportunidades que ele tem, principalmente próximo do negócio dele. Então, Lúcio, o que eu faço? Eu chego no Senac, por exemplo, o Senac tem um serviço que seleciona pessoas para mim. E eles me acham o máximo, porque eu contrato jovem. Quer dizer, essa persona... É mais um caminho. E no Senac, por exemplo? E no Senac, por exemplo. Na verdade, e nas escolas de formação, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a FATEC, tem o Senac, em São Gonçalo tem o NATA. Essa persona que não sabe ainda contratar e não tem muita paciência para contratar, ele, nesses espaços de formação, Lúcio, ele é um herói. Não, e ele tem uma assessoria de gente muito carimbada, né? As universidades também têm núcleos de prática, né? Então era só ele correr num Senac da vida, numa FATEC, nas faculdades e procurar isso. Eu diria que é estabelecer relacionamento, sabe, Rafael? Mas esse cara não tem paciência nenhuma.
Ele não quer fazer relacionamento, ele quer contratar gente boa. Então, E ser meio que treinado para cuidar bem dessas pessoas, obviamente. Não pode ser também um... Então, Rafael, cavalo com o seu funcionário. Né? Uma coisa que eu sempre digo, Rafael, assim, se o cara quer empreender, ele não tem paciência. Ué, você tem paciência para números? Tem. Tem paciência de vender? Tem. Então tem que desenvolver essa parte de ter paciência para contratar as melhores pessoas. Excelente. Um outro episódio que eu vivi em Niterói, uma vez um empreendedor me chamou para tentar ajudar ele, e ele sentado no negócio dele, ele reclamava os funcionários dele comigo, e os funcionários dele ouvindo. Aí não dá. Exatamente. Então, ele dizia isso para mim, que não tinha paciência. Eu falei, olha, se você quer ter sucesso, você tem que cuidar de pessoas, de produtos, de propaganda. O empreendedor é tudo, né? Ele não é só um empresário de uma área certa, ele é um empreendedor. O empreendedor engloba tudo, né? Principalmente pessoas. Sem pessoas não tem nada, não é isso? Isso. E além dessas instituições parceiras, que pode ser uma pequena ONG até de uma comunidade, porque eles estão muito bem estruturados. Em quase todas as comunidades você tem pessoas que estão trabalhando com formação profissional. Ele pode também contar com profissionais de recursos humanos, se ele não tem porte para contratar um dedicado, mas ele pode ter um consultor esporádico, que vai lá uma vez por mês, ele conversa, ele troca ideia, dá essas sugestões. Então ele pode também contratar serviços de profissionais por hora, né? por tempo de consultoria. Tem muita coisa customizada. Que é bom também, né? Tem muita coisa customizada hoje em dia. Eu sei que tem muitos profissionais de RH que realmente fazem esse trabalho para outras empresas. Não só de headhunter da vida, mas assim, também uma estruturação para a empresa, entendem os valores da empresa, a missão, a visão, e aí procuram pessoas. Esse é o grande barato de profissionais de RH, né? Entender a cultura, né, organizacional da empresa e procurar essas pessoas que atendem bem essa cultura organizacional, não é isso? Isso. E é outra coisa que ele também participe de eventos que sejam ligados ao tema, né? Por exemplo, nós na Associação Brasileira de Recursos Humanos, a gente faz vários cursos, eventos, congressos, um congresso grande, o RH Rio, que é para isso. O que é falado nesse evento, por exemplo, o RH Rio? Tudo que você vê das novas, por exemplo, esse último a gente falou muito das novas formas de trabalho, né, que estão surgindo, falamos muito de diversidade, como é que você faz inclusão, né, porque não é tão fácil, então tem toda uma prática aí que a gente precisa desenvolver. Então temas como desenvolvimento, como produtividade, remuneração, tudo isso é tratado num evento de RH, e liderança principalmente, que é o que esse empreendedor pode crescer, se desenvolver. Vai valer muito para ele. Um dia de evento, por exemplo, esse aí? Esse é um dia... um dia inteiro de evento. São dois dias. Ou seja, o cara ganha 2 dias da vida dele fazendo um curso intensivo de RH para melhorar o desempenho da empresa, não é isso, Maurício? É isso. Eu já tive, por exemplo, Lúcio, material de construção e no Rio do Mate, eu tive surdos. E os caras produziam absurdamente. Além de eu ganhar a simpatia da comunidade. Quer dizer, eu ganhava 2 vezes, sabe? Então... Valeu a pena, né? Valeu a pena. Tem coisas que são práticas, quando a gente fala de diversidade, parece que é para grande empresa, né? Eu tinha um Rei do Mate, a pessoa trabalhava, a caixa digitava pão de queijo, ele já serviu pão de queijo, Coca-Cola. Era tão funcional, Rafael, que às vezes o cliente queria falar com ele e não entendia que ele não respondia. E a gente ficou até num dilema se a gente sinalizava que ele era surdo ou não. Acabou que eu não sinalizei. Mas era tão prático que o cliente não percebia, era muito funcional. Sabe? Muito bom, muito bom. Rafael, eu penso que a gente podia entrar no contexto dos livros. Dos livros? Vamos lá. Luan, livro na capa. As melhores práticas em gestão com pessoas. Prêmio Ser Humano 2019. Esse aqui, quer falar? Isso. Em 2019, a gente propôs a BRH e acabamos vencendo o Prêmio Ser Humano e vira capítulo do livro, que a gente chama de treinamento cult. Em resumo, a gente não vai falar em detalhes, porque tem no LinkedIn, tem no livro, é você utilizar os espaços públicos de cultura como um ambiente
de treinamento. Então a gente pega no horário de trabalho, leva o time para os espaços culturais e lá bate um papo sobre o trabalho depois deles terem aquela experiência cultural. Eu queria que a Lúcia falasse um pouquinho sobre isso, Lúcia. Se você entende que é um projeto prático, se você entende que as outras empresas de porte diferente podem aplicar, queria que você falasse um pouquinho sobre o treinamento CULT. Eu acho essa ideia genial. Primeiro que ela pega os dias mais livres, né, que vocês podem reunir esses colaboradores. Usa espaços públicos que não tem custo nenhum, combina com aquele espaço. E tem uma coisa que o jovem, principalmente o jovem de áreas carentes, ele não se apropria da cidade. Né? Ele tem medo de ir em outros territórios. E com isso você mostra para ele que a cidade é dele, que ele pode usar aquilo está à disposição, é gratuito. Então, o que você abre a mente dessas pessoas contribui para o desenvolvimento pessoal delas. E você vai pensar, mas o que isso tem a ver lá com o meu negócio? Acho que a pessoa que experimenta, né, o serviço, que todo esse processo, ela está entrando num lugar que ela está sendo atendida, ela está, né, usando um transporte, ela está... estética, né, Lúcia? A estética do lugar. A beleza do lugar, ela vai incorporando esses valores que poxa, eu quero isso no meu trabalho também, eu quero esse cuidado, esse mesmo atendimento que eu recebi ali, ela consegue entender, porque é muito difícil às vezes você explicar para uma pessoa que nunca vivenciou a experiência, né? Vamos pegar um garçom do restaurante top, o cara nunca e provavelmente não vai ter poucas oportunidades de ser freguês, né? De ser cliente de um ambiente desse. Então, como é que você faz para ele entender como tudo aquilo é importante? Então, acho que, assim, por tudo, eu acho essa experiência que o Maurício fez, do Projeto CULT, por isso ele ganhou o prêmio lá de pequena empresa no Prêmio Ser Humano, muito simples, muito barato e de grande resultado. Acho genial. E eu acrescento, Rafael, que a gente Parabéns, hein, Maurício? Pô, arrebentou, hein? Chega a me arrepiar aqui. Foi emocionante, Lúcio, muito emocionante. E nos dias emocionantes eu lembro do meu pai. Nesse dia eu lembrei muito do meu pai. Foi muito bonito esse dia. E eu fui com o Sérgio, meu sócio, e foi muito legal receber o prêmio, esse reconhecimento. E assim, Rafael, uma outra coisa que acontece muito, Lúcio, que a gente senta, porque no início eu tornava a coisa careta. Eu procurava um espaço, tipo auditório, para falar sobre o trabalho. Normalmente esses espaços culturais têm. Aí depois eu falei assim, mas eu estou num espaço cultural e estou sendo careta. E agora a gente senta no chão, Lúcio, e bate um papo sobre trabalho no chão, se fazendo uma roda e em volta quadros, sabe, esculturas. É muito bacana que você rompe uma barreira ali, né, daquele, do normal, do cotidiano, para falar de coisas que são importantes do cotidiano. Isso. E faz de quebra, faz a integração da equipe, porque ele está todo mundo junto, fora daquela situação de estresse do trabalho, muito legal. E aí eu implantei o que eu aprendi na pedagogia social, que é a ensinar para o outro. Então a gente fala, por exemplo, de ticket médio. O Rafael gosta desse exemplo. A pessoa chega para comprar um pão de queijo. Adoro esse exemplo. E naturalmente ele leva um requeijão, porque requeijão com pão de queijo é imperdível. É imperdível. É só saber fazer a pergunta certa. Então, quem sabe fazer a pergunta certa, Lúcia, mostra para os outros que ainda não aprenderam. Então, aquela borda de chocolate no cappuccino e tal, aí a gente, um vai ensinando para o outro, sabe? E aí a gente bate foto, e aí tem relatos da pessoa chegar em casa, hoje eu dei minha primeira palestra. Quer dizer, trabalha a autoestima das pessoas também. Então, realmente, tem um delegado que fala bem de mim na minha presença, né? Realmente foi uma idealização muito legal. Eu juntei várias ideias assim de várias pessoas e tive essa idealização e foi muito legal ser reconhecido na BRH. E, Lúcia, uma notícia que eu queria dar aqui no podcast, está servindo como metodologia no Senac. Tem um professor, Lúcia, que dá treinamento no Senac, a matéria, e ele faz um treinamento CULT ensinando uma ideia inovadora para os alunos. Então, a cada semestre sai uma turma de pessoas no Senac que descobriram o treinamento CULT e possivelmente aplicam. Além de um curso online de RH para supermercados. Então tem supermercadistas pelo Brasil já usando o treinamento CULT. E eu incentivo, não é só espaço cultural, porque tem cidade que não tem, mas tem uma praça bem cuidada, aquela praça tem um nome, tem uma imagem na praça. Que história é essa da praça, né? Tem uma estação de ferrovia bem cuidada. Por que a gente não conversa sobre esse momento ali da cidade, né? Então... Você está falando isso, eu estou pensando aqui na região do Porto, né? Que
Quantas pessoas nunca vieram? Exatamente. E só a experiência de estar aqui, de ver a arquitetura, de ver, né, o VLT caminhando, isso é muito rico. Exatamente. A gente tem inclusive uma empresa de turismo aqui no clube, que é a Triple M, que hoje em dia ela faz passeios na pequena África com empreendedores, então vai todo mundo, ou seja, mais uma, né? Com certeza. Que se algum empreendedor quiser levar seus funcionários para conhecer e aproveitar e fazer uma dinâmica, tá convidado aí, viu? Com aulas de Maurício Salchini. Eu penso que você devia convidar a Lúcia Madeira. Convidadíssima, se ela quiser. É um passeio a pé. Eu conheço, eu já fiz esse passeio. Legal. É gostosíssimo, né? Legal. É muito bom. E também acho que você deveria dar à Lúcia os brindes que eu trouxe da... Não, você que tem que dar os brindes. Como é que estão aí os brindes? Fala aí, Maurício, pra gente. Pipoca pra Lúcia. Pipoca Cookies and Cream. Lançamento do Atenção do Rei do Mate. Trouxe alfajor pra Lúcia. Alfajor do Rei do Mate. Trouxe pão de mel. Fala o Rei do Mate. Caramba, pão de mel do... Esse é meu preferido. Mini pão de mel artesanal do Rei do Mate. É isso. O Antônio Carlos vai contratar o Rafael pra ele falar... Tô aguardando, Antônio Carlos. Me chamem. Antônio Carlos. Aqui, e pipoca de churros. Gente, rapaz, olha aqui, Lúcia. Isso é criatividade. Né? Isso é RH de qualidade. Quem pensou botar canela na pipoca? E eu adorei isso aqui, que é uma água mineral totalmente assim, essa sim, é sustentável. É, né? Bacana, né? Fica jogando 1 milhão de garrafinhas. De garrafinhas fora. Eventos é incrível. Essa ideia é do pessoal lá do Gonzales, a água é uma apoiadora do Clube Empreendedor, então tá aí o nosso agradecimento ao água. Perfeito. Maravilha. Lúcia, eu queria entrar no segundo projeto e aí vou pedir ao... Mudar ali, o Luan? Isso, Luan. Luan, arrebenta aí na próxima capa pra gente. Isso. E aí, Rafael, foi... As melhores práticas de gestão com pessoas. Isso. Tá. Aí já foi a versão 2021. Tá. E aí eu propus uma reflexão sobre o primeiro emprego decente, que é você dar oportunidade aos jovens que ainda não tiveram a oportunidade formal. Eu questiono essa definição de sem experiência, porque eu falo, Lúcio, que no Rio de Janeiro, você ter 18 anos vivendo no Rio de Janeiro já é uma grande experiência de vida. É verdade. Então eu questiono essa expressão sem experiência, e aí eu fiz algumas reflexões e venci também em 2021, sou bicampeão. Parabéns, excelente, muito bom. Rapaz, é uma alegria, porque o evento é sensacional. Ó. Quem concorre, o evento é sensacional. Só deve ter fera concorrendo, né? Só empresas grandes e de relevância aqui no Rio, é uma coisa uma troca muito boa. Em 2021 eu compartilhei. Quando é que é o próximo, hein? Nós já encerramos as inscrições para o de 2022. Quando é que vai ser? E a entrega dos prêmios vai ser em novembro, no dia 23 de novembro. De 2022. De 2022, antes de começar a Copa, o primeiro jogo. Então, a gente já vai embalado. Normalmente a gente tem de 20 a 30 empresas participando. Os trabalhos passam por um crivo de uma comissão julgadora. E aí são selecionados os finalistas, cada categoria, pequena, média, grande, empresa, organização social e empresa pública, tem um vencedor, né? Que no caso o Maurício concorreu na categoria de pequena empresa. Tá. E aí os trabalhos vencedores e finalistas vão para um livro, que é esse livro que ele está mostrando. Todo ano a gente faz uma edição que tanto é digital quanto impressa, que é muito legal, que são esses cases inspiradores, né? Também é uma forma da pessoa mais uma dica para o empreendedor, né? Ter uma ideia de, poxa, por que eu podia implantar isso na minha empresa? Podia fazer assim, já pega o que as pessoas já fizeram de bem, já a receita do bolo. Você ficar errando, né? Já aproveita as pessoas que erraram já antes, já acertaram e vai no certo já, né? Por exemplo, Rafael, uma das questões que eu fiz a reflexão no projeto, essa coisa assim, o jovem chega e vai para uma outra empresa. Normalmente isso é visto como uma dificuldade. Eu vejo isso como uma oportunidade, Lúcio. Por quê? Se ele vai para uma empresa melhor, e isso acontece com constância, a nossa empresa fica com uma imagem no mercado de formar gente boa. Né? Pô, vou lá trabalhar no Maurício porque eu arrumo coisa boa pela frente, porque as meninas que trabalhavam lá estão bem no mercado. A segunda questão é assim, se eu consigo manter um padrão de atendimento, significa que eu tenho uma empresa que forma pessoas. Então não tem problema que a pessoa fique comigo 6 meses, 1 ano. O problema é eu formar
ter um time que forme pessoas. Então, quem está formando essas pessoas hoje também recebeu a primeira oportunidade de trabalho com a gente. Então, sabe o valor daquilo ali. Então, eu questiono essa passagem do jovem pela nossa empresa como sendo algo ruim. Eu acho que é algo natural. O franchise, por exemplo, o que a gente atua são atividades monótonas, então ficar tentando segurar esse jovem, eu acho que é ruim para todo mundo. É uma experiência que eles têm ali e vai voar depois. Exatamente. Bacana. Tá? E aí eu digo no projeto que assim, que seja 6 meses, não tem problema, mas que seja os melhores 6 meses da nossa vida. E com esse contexto que eu trato dia a dia com eles, assim. E ontem mesmo um jovem sentou, me agradeceu a oportunidade, disse que estava indo para uma coisa melhor. E eu falei para ele, rapaz, a gente fica muito feliz, porque a gente entende que está indo um pouquinho junto contigo nessa, e você está deixando um pouquinho da sua experiência. Mas em relação, Lúcia, ao primeiro trabalho decente, primeiro emprego decente, com o conceito lá de trabalho decente da OIT, você também entende que tem aplicabilidade em outras empresas? Você também incentivaria que outras empresas utilizassem dessa metodologia? Sim, eu acho que de todas as variáveis que você colocou ali no seu projeto, o mais interessante são essas parcerias com as comunidades ou com as escolas formadoras de jovens. Porque aí você tem esse apoio, você não vai dar conta de resolver todos os problemas da educação, mas você já fazendo essas parcerias, você já consegue canalizar o trabalho de gente que está lá na ponta, né, buscando identificar esses potenciais jovens para trabalhar. E é uma ponte muito segura, porque o que mais essas instituições querem é encontrar empreendedores que deem espaço para jovens, porque jovens se profissionalizando a gente tem, né? Mas a gente precisa que alguém dê oportunidade para eles, e muitas vezes eles não têm esse canal. Então foi muito bacana essa tua aproximação. É claro que não adianta só trazer se depois você não der todo esse apoio, que é o desenvolvimento, né, que são práticas de acolhimento para a formação desse jovem que está dentro do seu projeto aí de emprego decente. Mas acho que é fundamental você aumentar o seu raio de busca, né? E vocês, empreendedores, se preparem, porque a gente vai viver já um apagão de mão de obra, tá? Vocês já devem estar sentindo, né? O desemprego vem caindo, a pandemia já perde sua força, né? Perdeu a força, a gente sentiu que os negócios reagiram bem, e aí as pessoas começam a se colocar, e quem não se preparar para buscar formas alternativas de contratação, de achar profissionais, vai se ver de um dia para o outro sem ter ninguém lá na frente do balcão. Mas é engraçado, a gente tem conversado bastante aqui que, fala-se muito desde Timmons, lá de 1990, que o empreendedorismo é para esse século que a Revolução Industrial foi para o século passado. Uhum. Bacana. A gente está vendo também que com as novas relações de trabalho, a gente está perdendo muitos cargos, né, vamos dizer assim. E daqui a pouco não vai ter emprego para todo mundo. Isso é uma realidade que a gente vem falando aqui, né? Mas desse lado do balcão, né? E muitas pessoas indo para o empreendedorismo, por exemplo, na própria pandemia, com o boom de desemprego, as pessoas foram para o empreendedorismo. Isso foi uma coisa muito bacana, que antigamente elas ficavam em casa chorando. Hoje elas já empreendem e conseguem uma renda para poder sobreviver, né? Mas mesmo assim as pessoas falam que não vai ter um emprego para todo mundo. E aí você vem aqui e traz uma perspectiva interessante. Trabalho. Uma coisa é emprego, outra é trabalho. Boa. Tá? E aí o trabalho pode te ocupar um profissional. Tá. Hoje mesmo eu vim para cá de Uber, eu pensei, será que quando o emprego aumentar, muitos motoristas de Uber vão voltar para o mercado de trabalho? Boa. E aí o que vai ser de nós que já vendeu o carro e precisa do Uber? É verdade. Né? Mas então a gente vê também que profissionais que saíram do emprego formal para empreender ou para outros modelos de relações de trabalho, que muitas vezes eles não querem voltar para o emprego formal porque o ambiente é ruim, o ambiente é tóxico, sabe? Então ele pensa assim, poxa, eu posso ganhar aqui praticamente o que eu ganho ali na carteira assinada, mas vou ter que aturar um chefe chato, um ambiente de competição com colegas. Ele pensa 2 vezes, ele fala, não, acho que eu vou ficar aqui mesmo. Vou ficar aqui mesmo, né? Ele perde toda a segurança institucional que o emprego formal traz.
Mas por isso que ainda é um dado novo para se acrescentar. Quer dizer, o ambiente do trabalho formal, ele tem que ser atrativo para o jovem. Porque hoje a gente E não adianta só isso. colocar ping-pong e cadeirinha de massagem. Ele tem que trabalhar realmente no desenvolvimento das pessoas mesmo, olhar para a pessoa, não é isso? Isso, ela tem que ter prazer de estar ali pelo ambiente que ela encontra. Não é o joguinho colorido, puff colorido. Puff colorido. Puff colorido, você vai lá, compra lá 3 puff coloridos, você diz que você tem um ambiente moderno. Mas isso não resolve, isso? Não vai resolver. O que resolve são as pessoas. Hoje em dia a gente quer experiências positivas de relacionamento, né? Você não vai entrar num emprego para ser maltratado. E a gente sabe que tem relações de patrões com empregados que ainda estão lá no século passado, achando que porque paga o salário ele pode tudo. Não é mais assim. Não é mais Rafael, assim. Voltando aos jovens, que é a minha defesa, tem um exemplo assim que eu costumo dar. Quando você lida com jovens, tem explicações que são necessárias. Por exemplo, eu uno eles e falo assim, se você chegar atrasado, eu zango. E às vezes até dou advertência formal, porque eu tenho um horário para abrir a loja. E às vezes eu peço para você fazer hora extra. Ele pede, mas eu pago. Só que você acha injusto. Por que você pode atrasar e tem que fazer hora extra? Ele acho injusto. Aí eu falei, você tem que ler o contrato de trabalho. Nossa relação, a justiça é pela legalidade. Então, no contrato de trabalho, você me garantiu que ia chegar aqui às 6h30. Então, você precisa chegar às 6h30. E tem uma razão para eu abrir a loja às 7 horas. E também no contrato de trabalho, você me disse que quando a empresa precisar, você faria hora extra. Então, parece, por exemplo, a gente que é adulto, maduro, já viveu várias experiências, é a coisa mais óbvia do mundo. Sim, talvez. claro. Mas para o jovem que está ali no cotidiano, isso é um tipo de relação que aflige ele. Ele quer entender isso aí. Como é que é isso? Quer dizer que eu não posso atrasar e quando a empresa precisa, tem que fazer hora extra. Então, a gente também aprende a lidar com esse jovem que está na primeira experiência, sabe? Bacana. É porque ele não tem referências. Muitas vezes eles não têm ninguém na família que tem um emprego formal. Ele não sabe nem o que é 13º, o que é fundo de garantia. Vocês vão ter que explicar tudo isso. Olha, você está ganhando um pouquinho menos aqui do que você ganha lá vendendo bala no sinal, mas você, no final do ano, vai ter um salário a mais. Então, essa conta, às vezes, eles não sabem porque eles não conhecem essa realidade, né, no ambiente que eles estão. Então, muito importante esse papel pedagógico do empreendedor, do patrão, do dono do negócio, de ir explicando porque a gente pensa que todo mundo sabe. Não sabe. Não sabe, pois é, exatamente. E a questão do... Rafael, deixa só... Claro. Não perde o que você vai falar. Vamos lá. Lúcio, uma coisa que eu escrevi no projeto, e eu falo muito, é assim, 57% do território da cidade do Rio de Janeiro é ocupado ou pela milícia ou pelo tráfico, tornando todas as relações ali comerciais informais. Então, uma família inteira, muitas vezes, só esse jovem conseguiu um trabalho formal. Então, ele não tem realmente essa experiência da seguridade social, né? A mulher, quando engravida, não tem a experiência do 13º, não tem a experiência das férias. Isso também é um dado que é muito interessante porque a imagem, se for deixar naturalmente, ele vai para a informalidade, porque é o que ele enxerga como natural, como cotidiano dele. Então, esse é um papel muito importante. Mas eu vou defender essa informalidade, que ela transforma pessoas e que transforma empreendedores. Não, então, Rafael, porque na verdade... Meu estudo, olha só, a gente não está dizendo daquela pessoa que vende ali um cuscuz, sai aqui com uma carrocinha, arrumadinho, um cara de branco, tem noção de higiene. Outra coisa. Esse é a gente está falando de venda de gás ilegal, que só pode comprar com aquela pessoa. Sim. Aquela pessoa, ela não formaliza as pessoas que trabalham com ela. Jamais. Né? Então, quem recebe o pedido no WhatsApp, quem faz a compra tudo é informal. É uma relação muito ruim para o Estado, porque ali não tem os impostos devidos. Sim, claro. Então, mas o que eu digo é o seguinte, essas pessoas, por exemplo, o que a Lúcia falou, o jovem, de vez em quando, ele vem de um ambiente onde as pessoas não sabem o que é 13º, FGTS, não sabe nada, né? Não. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro lado também. O jovem querendo empreender e os pais falando o seguinte, você está ganhando dinheiro? Vai ter 13º? Você está com carteira assinada? Por que você chega aqui de noite, 10 horas da noite, e acorda só 11 horas, 10 horas da manhã? Porque
as pessoas não entendem a questão geracional também, né? Pra galera que é um pouco uns baby boomers, né, vamos dizer assim, eles entendem que trabalho é acordar 8 horas da manhã, chegar no trabalho às 9, sair às 5, voltar para casa, dormir certinho e fazer tudo de novo no dia seguinte. E isso está mudando. Hoje em dia, né, porque eu até comentei isso em outro podcast aqui, foi interessante. Antigamente as pessoas acordavam, na maravilha de celular, né, aí iam para a cozinha, faziam um cafezinho, aí sentavam à mesa, tomavam um café com a família, maravilhoso. Não tinha um celular ali tocando com 10 mil e-mails, 40 mil WhatsApps e chamada de voz. Bom dia do Salquini visando podcast. Não tinha isso. Então a pessoa ia pro trabalho, aí chegava às 9 do trabalho. Aí, sim, né? Começava, pá, aquela coisa toda, aí chega o cara, não sei o que, pá. Faz o que tem que fazer, 5 horas, acabou. O cara fechou a portinha do escritório, não era assim antigamente? Largava a caneta, né? Acabou ali, vai pra casa. Hoje mudou isso, a pessoa acorda, o empreendedor acorda trabalhando, vai dormir trabalhando. A gente nem usa caneta durante o dia inteiro. Exatamente, não tem nem mais caneta. Mas voltando ao assunto, é assim, ó. O que eu pensei de te explicar é que tem o empreendedorismo do bem e tem a informalidade do mal. Sim, mas o objetivo é transformar esses informais para entrarem na formalidade e se arrumarem. Por exemplo, o cara que está desempregado, ele vai pegar, vai comprar ali na quitanda 5 panos de chão, vai no Sinal e vende. E aí volta. Esse cara está totalmente informal. Ele vai se formalizando. Aí ele começa a vender mais pano, ele começa a entender. Aí tem que ter as estruturas, né, para começar. Essa conversa é muito legal, porque você está vendo uma pessoa que tem uma certa organização econômica, uma certa organização familiar e tal. Nem sempre. Aqui eu não acredito que a gente atende muita gente que não tem nenhum tipo de organização familiar ou econômica e entende. É o que o Yunis fala lá atrás. Todo mundo nasce empreendedor. Ninguém na época das cavernas ia nas cavernas entregando currículo, né? Você me contrata aqui? Não, todo mundo saía para caçar. Então eu achei essa frase dele muito legal, né? Todo mundo nasce empreendedor desde sempre, né? Então isso é uma estrutura que de vez em quando vem com a pessoa e foi o que você falou. Nascer no Rio de Janeiro e ficar até os 18 anos é uma mega experiência, né? E você vê isso nas filas. Surgiu uma fila, você vai ver o empreendedor ali. Informal ou formal, de alguma forma. Mas vai ter um cara vendendo uma bala, que nem a fila lá da rainha. Todo mundo falou, poxa, não tem ninguém vendendo nada. Não tinha ninguém vendendo. Ali já ia ter. Primeiro, iam vender lugar na fila. Que absurdo, mas ia ter. Iam vender churrasquinho, ia ter festa, ia ter. Cara, ia ser um evento aquilo ali. Entendeu? Uma coisa muito louca. Mas eu posso tirar só mais uma dúvida com a Lúcia, rapidinho? Lúcia, as pessoas falam muito. Isso é um dado de realidade. Que o carioca tem um péssimo serviço. É verdade. E que bom mesmo é em São Paulo, que tudo funciona. É verdade, eu vou te dizer por quê. Boa, vamos lá. De uma profissional de RH agora, explicando para você por que no Rio de Janeiro o serviço é pior que em outros lugares do Brasil. Porque em São Paulo ninguém começa a trabalhar sem treinamento. Eu uso muito esse exemplo. Você pega farmácias, tem muitas redes de farmácias, você tem a farmácia A, B, C, uma lá da outra. Experimenta entrar, pedir mesmo remédio. Você vai diferenciar na hora uma cadeia que é de São Paulo, porque o profissional tem outro tipo de abordagem, atendimento, acolhimento, né? Uma farmácia, sei lá, tipicamente carioca, ele não vai olhar para sua cara, ele vai estar ali conversando no balcão com outra pessoa. Insuportável. Você está esperando, não vai ter ninguém no caixa na hora de pagar, e ninguém se movimenta, você que vai ter que ir lá falar, o caixa está sem ninguém. Isso acontece todo dia com todo mundo. Com todo mundo. Todo carioca. Tá? E se você entrar numa cadeia de farmácias que seja de São Paulo, não estou aqui dizendo quais são, você percebe nitidamente profissionais que ganham o mesmo salário e tal. Eles capricham também no processo seletivo, tá? Eles se dedicam mais, não é aquela coisa de sai um, pega ali,
qualquer pessoa e coloco no lugar. Então as pessoas têm essa fase de treinamento que faz toda a diferença. E elas são incentivadas também no seu dia a dia. Então aquele colaborador que tem um bom resultado, que é atencioso, você tem que ter formas ali de valorizar aquilo. Isso que eu acho que aqui no Rio a gente não faz. É muito Mas por que a gente não faz? O Maurício faz, mas por que os outros não fazem? É aquela coisa de imediatismo, sabe? Pega, coloca... A gente não tá já de saco cheio disso, Rafael, Maurício? A gente não quer mudar isso? Então, eu penso assim, que às vezes a pessoa é tão criativa, ela é tão safa, que ela relaxa no planejamento. Então, por exemplo, uma vez eu estava num encontro e uma pessoa disse assim: aqui, você que vai abrir uma franquia, Maurício é bom de contratar gente à beça. Eu já, fala com ele. O rapaz falou assim, o que ia abrir a franquia: não, já estou com os currículos. Aí eu falei: eu quero aprender com ele, né? Como é que você conseguiu os currículos? A funcionária lá de casa e a pessoa que faz a faxina uma vez por semana trouxe os currículos para mim. Claro que pode ter ali pessoas com qualidade, não tem problema nenhum. Mas só ter essa fonte e ele abrindo um franchise que ele investiu quase 400 mil reais, ou seja, ele pega 400... Imagina você comprar um carro de 400 mil reais e botar para dirigir uma pessoa que aparece o currículo, e detalhe, estava para abrir há uma semana e ele não tinha contratado ainda. Então... E aí acontece. Então a culpa do serviço ruim não é somente dos funcionários, é dos empresários e empreendedores que não investem. Na maior parte das vezes. Na maior parte. Bom saber. Eu já vou mandar chamar o dono. Pode colocar esse tema de recursos humanos nos seus encontros aí com empreendedores, porque eu acho que tem muito para se aprender aí, muita troca. Excelente. Porque as pessoas têm que saber disso. Não é culpa só daquele cara que tá ali, que não tá no caixa, que tá, cara, no WhatsApp, enquanto você espera para ser atendido, é de enlouquecer. Esse cara tem que ter sido treinado, Outra coisa, Rafael, normalmente uma loja tem um gerente. Como é que é escolhido o gerente? Possivelmente é o que tem mais afinidade com o empresário. Só que ele pode até ter sido um bom vendedor, mas ele é um péssimo gestor de pessoas. Ele não sabe, ele só sabia, ele era muito bom vendedor e ele é um péssimo gerente. Então, aí tira o time, aí às vezes a franqueadora tira o time e leva para treinar. Chega no treinamento, meu gerente manda fazer diferente, meu gerente vai brigar se eu fizer o certo. Entendeu? Aí faz treinamento para gerente, o que precisa não vai. Mas por que não vai? Porque o empresário também não vai, entendeu? Então, eu penso assim, tem que levar a sério. Se você abrir uma franquia, uma loja, tem que levar a sério. Qualquer empresa, eu penso... Qualquer coisa tem que levar a sério, não é isso? Eu penso que numa pirâmide de responsabilidade, Lúcio, o empresário, eu falo assim para os meus colaboradores: tudo de errado que acontecer aqui, a culpa é minha. Aliviado da culpa, vamos conversar como é que a gente evita de acontecer de novo. Porque realmente a culpa é minha. Porque quem é que colocou a pessoa ali que não tem habilidade para tratar com o cliente? Né? Agora, tem uma coisa assim também que eu queria falar. Quando vem uma rede paulista para cá, até ela que treina não vai tão bem aqui. Você acha que já entranhou no carioca essa coisa? Não, mas melhora, né? Mas sempre é melhor, sempre é padrão. Tem a cultura local, né? Sempre tem a cultura, assim, tem a nossa base de educação, e aí a gente tem os problemas do Estado, né? Sim. Que é isso. Mas o jeito, você acha que isso é mito? Não tem esse jeito carioca. Não. Até porque quando o carioca vai pra lá, trabalha pra caramba também. Porque é muito mais provável você lá em São Paulo encontrar aí uma família que alguém já trabalha formal, tá? Por mais que seja de baixa renda e tal. Então, né, o jovem ele tem alguém para se espelhar, ele vê o pai, a mãe, uniforme, com compromisso com horário, respeito com o chefe, com limpeza de uniforme. Ele já tem uma referência. Aqui no Rio é muito mais difícil. Realmente você tem muitos jovens que são os primeiros da família a ter acesso a esse universo. Então, você tem que explicar tudo. E não é só no trabalho simples, não. A gente está sentindo muito até no nível universitário, você tem que explicar isso. Meu amigo, não dá para você ficar assistindo vídeo no celular enquanto você está trabalhando. E quantas vezes você tem profissionais que são de nível superior que ninguém falou para eles, porque eles primeiro passaram pela pandemia em casa, eles acham que o mundo é assim. Que é normal, exatamente. É normal. Então você fala, não,
Espera lá, vamos. Eu acho que a grande experiência... Fazer que nem só o Kine, trancar o celular no armário. Não, mas a grande experiência é que eles têm a oportunidade de se colocar no lugar do cliente. Porque ninguém gosta, né? Nem mesmo esse que está lá no celular, quando você está esperando para você, não quer que isso aconteça com ele. Então, acho que é muito legal nessas trocas, nessas conversas, falar, vem cá, me conta uma situação que você não foi bem atendido. Eles têm, dentro do universo dele, eles têm essas experiências, eles sabem reconhecer. Lúcia, o Rafael gostou, porque uma vez ele perguntou, Maurício, como é que você resolve na sua loja história de celular? Foi simples, fica no armário. Mas é muito simples mesmo, porque tem essa coisa também, Lúcia, assim, tem uma coisa, Rafael, eu penso que é uma questão de respeito. Respeito à loja, respeito ao cliente, respeito aos colegas. Por exemplo, eu nunca, em hipótese nenhuma, chamo a atenção deles na frente de ninguém. Chama, e aí... Fala. Outra coisa, quando eu vou falar também, eu respeito ele enquanto profissional. Eu converso com ele para ele melhorar. E nunca com falta de respeito. Ele é um profissional. Então, quando ele chega para trabalhar, ele e os colegas dele trocam de roupa e o celular fica no armário. Não tem por que ficar na mão. Tá entendendo? Se eu vou fazer uma prova, eu não posso ficar com o celular na mão. Tem várias situações, eu não posso ficar com o celular na mão. Tem questões de higiene, de segurança. Exatamente. Então, é muito simples. E é engraçado que, às vezes, vários empresários me perguntam, mas na minha loja, eles ficam tudo o celular na mão. Esse cara, é simples. Você tem que combinar com eles que o celular tem que ficar no armário. Trocou de roupa, uma questão de higiene, uma questão de atenção com o trabalho, e bota o celular no armário. Na hora do break ali, pega lá o celular, come um negocinho, responde todo mundo. É isso aí, entendeu? Então, Rafael, eu penso assim, que esse ambiente de respeito, respeitar o outro, respeitar o cliente, respeitar a empresa, respeitar a marca. Se você é uma franquia, você não pode dizer para o cara diluir errado um produto e depois querer que ele faça certo com você. Você tem que fazer certo com a franqueadora, para ele fazer certo com a franqueadora, para ele fazer certo com o cliente. É um ambiente de respeito, que eu penso que o Rio de Janeiro está nesse desenvolvimento que aparenta São Paulo está na nossa frente nessa Agora, questão. O Rio tem ilhas de excelência, tá? Por exemplo, a hotelaria do Rio é excelente. Fala mais, que eu adoro defender o Rio de Janeiro. A hotelaria está na frente. Você pode entrar em qualquer hotel porque você sente que as cadeias têm esse cuidado com seus colaboradores. Então, até porque é um mercado forte aqui, né? E aí é uma das razões pela qual você quer estar no hotel no Rio, é porque você é bem tratado. Então, acho que a gente também não pode dizer que está tudo errado aqui, não. A gente pode melhorar. O exemplo vem muito do próprio empreendedor. Ele tem que se preocupar com o cliente, porque um pouco é isso, tá? O colaborador olha ali o jeitão, o cliente está nem aí, o dono do negócio, para aquele cliente. E aí ele copia, né? Reproduz. Você não pensa que são as duas pontas? Eu penso que é a escola, principalmente a escola pública, reconstituir o respeito ali, as relações, e o empreendedor. Eu penso que essas duas pontas aqui mudariam o paradigma de atendimento no Rio de Janeiro. Rafael, eu acho que você podia convidar... Estamos chegando no final já, acho que você podia convidar a Lúcia a falar da BRH, convidar as pessoas para conhecer. Para encerrar, eu acho que é importante, né? A gente chamar. Eu acho que a BRH, eu já conheço a BRH também, um pouquinho, não conheço tanto, tô doido para ir nos eventos, já tô doido para ir. Eu acho que o papo aqui foi muito legal, porque quando as pessoas falam de RH, o empreendedor torce o nariz e tem que ser muito atuante no RH, porque é importante. E o RH é muito mais do que algumas pessoas pensam. Só desse papo rápido aqui nosso de sei lá quantos minutos, a gente já percebeu que é um mundo o RH. E é o asset principal de qualquer empreendimento. Pessoas. Entendeu? Assim... É isso que a gente tem que começar a levar, viu? Eu vou começar a te trazer para cá, para falar com nossos empreendedores. Tem uma equipe de diretores voluntários, todos eles muito... Para explicar isso, para ver se isso entra na cabeça dos empreendedores. É claro que muitos sabem, né? Mas muitos não sabem. Todo mundo é RH. Então, qualquer líder aí é recursos humanos, ele pode participar dos eventos da BRH. Entra lá no nosso site, né? www.brhrj.org.br, e lá você vai ver os eventos que estão acontecendo. Nós vamos ter o assunto, por exemplo, diversidade. Nós vamos ter um fórum de diversidade corporativa, diversidade e inclusão corporativas, agora em novembro, dia 27 de outubro, e um dos temas que a gente vai tratar é a empregabilidade trans, que está muito moda, e tem, assim...
projetos maravilhosos acontecendo de inclusão pela área de alimentação, tá? Legal. Tanto Bacana. no salão, garçom, quanto no auxiliar de cozinha, tem 2 projetos maravilhosos sendo realizados, que preparando mão de obra de jovens transexuais. Então, acho que a gente tem um universo enorme aí de experiências para trocar, que vocês estão convidados aí a conhecer mais. Vou adorar. A maior prova que isso já está acontecendo, Rafael, é a presença da Lúcia aqui. Com certeza absoluta. Com certeza. Um prazer enorme ter você aqui. Ô, Luan, cadê o nosso logo do Clubecast? Para os nossos... pessoal que está vendo... Aqui, ó, nossos empreendedores. Está no Clubecast, Lúcia, a gente traz empreendedores não só do clube, mas de fora, convidados também, para falar sobre temas que os empreendedores... É bom ouvir, né? Precisam ouvir. E eu acho que esse aqui é muito importante eles ouvirem. Esse Clubecast de hoje é o Clubecast que vem do núcleo de franquias, pra gente falar sobre isso, só que não serve não só para quem tem franquia ou quer ser franqueador ou quer ser franqueado. Serve para todo mundo. É muito isso é uma importante. Característica, eu tenho falado do franchise. Quase todo o conteúdo pro franchise serve para todo mundo. Serve para todo empreendedor. Faz todo sentido, porque é um grande empreendimento, né, a franquia, né? Isso. E foi um prazer enorme te receber aqui. Gostou do nosso papo? Gostei muito, Rafael. Pode me chamar. Pode chamar de novo? Ah, que bom. E a Lúcia aceita mesmo. Já gravei 2 podcasts com ela. Que bom. Esse já é o terceiro podcast. Não, eu gosto de subir essas questões mais polêmicas, assim. Pô, por que o serviço no Rio de Janeiro é ruim? Ela, rematou. Por que o empreendedor precisa entender? Rematou. Vou fazer mais umas outras também bacanas. Eu tenho um debate polêmico para fazer com você, Rafael, sobre essa questão do empreendedorismo num sentido mais amplo e na questão da informalidade, assim, sabe? Vamos, eu vou adorar isso. É que a gente entrou um pouquinho aqui, né? Nós já debatemos um pouquinho. Vai ser excelente, excelente. Porque isso a gente conversa muito aqui por causa do Acredita. O empresário Nelson, ele trouxe realmente essa batida do Acredita. E a gente pega muita gente na informalidade e hoje eu vejo, já tem alguns meses o projeto rodando, as pessoas largando, de vez em quando, empregos formais, que a gente chama de orçamento de guerra, que elas não gostam muito, né, que é um emprego, indo para um trabalho que elas gostam bastante, que está sustentando elas, indo para a formalidade. Então, buscar essa informalidade e transformá-la na formalidade é que é o mais bacana. Legal. Mas isso dá para conversar bastante ainda. Mas tem muita coisa informal que não é boa, né? Obviamente, foi o que você falou. Lúcia, muito obrigado. Maurício, obrigada, Rafael, agradecer um milhão de vezes. Quer falar um pouco, quer dar o seu recado final para a gente encerrar? Então, convidar os empreendedores a acompanhar o Núcleo Franquias. Tem muito conteúdo vindo por aí. Vários franqueadores nos procurando, querendo estar no clube. É verdade, hein? Verdade. Então, esse movimento do Núcleo de Franquias... Maurício já está até me segurando. Eu falei, Maurício, procuraram a gente aqui. Ele, calma, vai dar tudo certo. E dizer que tem sido muito bom estar aqui no clube. Perfeito. Gravar conteúdo com vocês. E, Lúcia, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite. E obrigado por me acolher lá na VRH. Muito bom essa experiência. Maravilha, pessoal. Um abração grande. Entra lá em clubeempreendedor.org, no YouTube Clubecast, para ver todos os outros Clubecasts aqui nossos. Um abraço grande aí. Tchau, tchau. Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores.